Daniel, capítulo 5, do verso 18 ao verso 30. Daniel, logo depois de Isaías, Jeremias, Lamentações, aí vem Daniel. Capítulo 5, eu vou ler a partir do verso 18. Daniel, capítulo 5, do verso 18 ao verso 30. Amém, amém? Eu leio assim na minha versão. Acho que todos encontraram. A partir do verso 18 do capítulo 5 de Daniel. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade, devido à alta posição que Deus lhe concedeu. Homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver como os jumentos selvagens e a comer capim como os bois, e o seu corpo se molhava como o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Ao contrário, te exaltasse acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebesse tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras do princípio da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou teus dias, contado teu reinado, e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança. Perez, teu reino foi dividido e entregou aos medos e aos persas, ou seja, foi dividido. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Amém, queridos? Vamos entender um pouquinho a história. Após a morte do rei Salomão, o país de Israel se dividiu em dois reinos: Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte ficou sendo governado pelo rei Jeroboão, e o Reino do Sul governado pelo rei Roboão. No ano de 722 a.C., o Reino do Norte foi levado cativo para a Síria. E acabou o Reino do Norte. No ano 587 a.C., Judá, o Reino do Sul, foi levado cativo para a Babilônia, por Nabucodonosor. E acabou o Reino do Sul. A partir daqui, o país de Israel desapareceu do mapa. Israel só voltou a existir como nação há poucos dias atrás.
1943, foi isso? Quando foi reconhecido como país novamente, como uma nação. Entre os cativos que foram levados para a Babilônia, estava Daniel. Os irmãos conhecem a história de Daniel. Foi jogado na cova dos leões, fez a dieta de legumes, né? Muito bem. Nabucodonosor, que era o rei da época, ele teve um sonho e Daniel interpretou esse sonho. Morre Nabucodonosor, seu filho assume o reino, Belsazar. E Belsazar resolve dar uma grande festa. E no meio da festa, ele ordena que os utensílios de prata e de ouro que estavam no templo do Senhor, lá em Jerusalém, e que eles tinham trazido para a Babilônia, porque eles saquearam tudo que tinha lá, fossem trazidos para o banquete e começaram a beber vinho lá naquelas taças que eram consagradas ao Senhor. E de repente aparece uma mão escrevendo na parede. Aparece uma mão escrevendo na parede. E o que foi escrito na parede? 4 palavras: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E o rei ficou desesperado. O rei ficou tão desesperado que suas pernas tremiam. Ninguém conseguia decifrar o que estava escrito ali. Ninguém sabia o que era. Até que a mãe dele chegou e disse: olha, há no reino um homem que veio lá dos cativos de Judá, que tem aí a sabedoria dos deuses, e na época do teu pai, ele conseguiu decifrar enigmas. Chamaram Daniel. Então vem Daniel, e logo de cara Daniel já começa a dar uma bronca no rei. Seu pai, Nabucodonosor, era um homem sábio, inteligente, poderoso, muito grande, mas quando ele decidiu desafiar a Deus, virou um bicho, um animal selvagem. Foi lá para o campo, foi molhada pelo orvalho, suas unhas cresceram, os cabelos cresceram, criou pelos, se tornou um animal, até que reconheceu o senhorio de Deus. E disse: vou te dar a interpretação dessas palavras. As palavras foram escritas na língua aramaica. Mas o que elas significam? Por que foram escritas? Amados, quantos milagres Deus tem feito, tem realizado em nossas vidas, em nossas famílias, e nós nos esquecemos. Quantos milagres Deus já realizou na sua vida e você esqueceu? Quantos livramentos Deus te deu e você não se lembra? Quantas bênçãos, quantas coisas grandiosas, maravilhosas Deus tem feito em nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias, e a gente não leva isso em conta. A gente esquece com facilidade daquilo que Deus tem feito a cada um de nós. Nós só pensamos no problema do momento. Na hora que a coisa acontece, aí a gente corre para os braços de Deus. Passou o aperto, a gente esquece de Deus. Interessante que quando você vai a um sepultamento, a pessoa diz assim: não, porque a partir de agora eu vou ser um crente fiel, eu vou para a igreja, eu vou acertar minha vida, porque senão a morte está aí. Passa um mês, se esquece de tudo aquilo e volta à velha vida. A palavra mene significa contado. Deus havia contado os dias do reinado do rei Belsazar e determinou o seu fim. Determinou o seu fim. Quantos dias mais de vida você tem aqui na terra? Você já pensou nisso? Deus contou os seus dias. Quantos são? Eu não sei.
Percebeu o perigo que a gente corre? Pastor, essa história de fim do mundo, isso é história de crente. É história da carochinha. Desde que eu sou pequenininho, que eu ouço falar em fim do mundo e o mundo não acabou até hoje. Eu costumo dizer o seguinte: o mundo não acabou, eu não sei quando vai acabar. Só Deus sabe. Mas é provável que amanhã ou depois eu vá me encontrar com Ele. Ele não vem, mas eu vou. Você vai. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana. Então, essa é a grande necessidade de estarmos preparados. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas sei que eu vou encontrar com Ele muito em breve. Agora há pouco chegou um moço aqui. Nós chegamos na igreja, ele estava aqui no portão conversando com o Plínio e com a Tássia. Sofreu um sequestro relâmpago. Funcionário da Enel. Mora em Magé. Pegaram o carro dele, rodaram com ele, levaram o carro, tiraram o dinheiro da conta dele, saquearam o cara, limparam ele. Graças a Deus que pouparam a vida do camarada. Mas é assim que o mundo está. Você não sabe o que vai encontrar amanhã na rua. Então, nós precisamos estarmos preparados, porque os nossos dias estão contados e eu não sei quantos são. A necessidade de uma preparação, de dependermos da graça de Deus. A palavra mene significa contado. Deus havia contado os dias do reinado de Belsazar e determinado o seu fim. Quantos dias mais de vida você tem aqui na terra? Pense nisso. Então procure viver cada dia como se fosse o último. Viva na presença de Deus, viva dependendo da graça de Deus, viva como se não existisse amanhã. Viva para o Senhor, para glorificar a Deus, para dar a Ele honras e glória. O salmista diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que encontremos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias. Segunda palavra que apareceu naquela parede, aquela mão escrevendo, tekel, significa pesado foste na balança. Rei, você foi pesado na balança de Deus, do juízo de Deus. E aí que vem a frase mais crítica: foste achado em falta. Foste achado em falta. Se Deus me colocar na balança do juízo dele, como é que vai ficar a minha situação? Será que vai faltar alguns gramas? Vou ser achado em falta? Como está a minha vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Interessante que verso 7 do capítulo 5 diz que o rei, verso 6, o rosto do rei ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler esta inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. As pernas do rei tremiam, ele ficou pálido, ele gritava. Foi aí que sua mãe ouviu e veio ver o que estava acontecendo. Então, amados, a palavra tekel significa pesado na balança. Pesado na balança de Deus. Deus chegou e colocou um prumo, como o pedreiro faz com a parede. Colocou um prumo, se não estiver no prumo, tem que derrubar e fazer de novo.
Você está no prumo de Deus? Se Deus colocar você na balança do juízo e avaliar, qual será o resultado? Qual será o seu resultado? O que vai acontecer? Como está a sua vida com Deus? Não dá para esperar mais. Esse é um tempo de decisão. Esse é um tempo da gente se voltar completamente para o Senhor e depender dEle, da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Mene, mene, tekel, e aí vem a terceira palavra, Perez. Está lá no verso 28. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas, duas nações que tinham lá por perto. Ou seja, quando aquela mão apareceu, foi exatamente para trazer a sentença fatal para aquele rei. Ele havia passado dos limites. Teu reino foi dividido. Belsazar estava vivendo de forma tranquila, sossegada, não se preocupava com nada, mas estava em falta com Deus. Amados, eu vejo a humanidade, o homem do século 21, dos nossos dias atuais, vivendo assim, sem nenhuma preocupação com a parte espiritual. Se preocupa com o material, se preocupa com o físico, mas e o espiritual? Como fica o espiritual? Eu preciso cuidar da minha vida espiritual, eu preciso de Deus presente em mim, eu preciso de Deus me orientando, me dirigindo, me guiando, me guardando, me sustentando a cada dia. Eu dependo dEle, amados. Eu dependo da graça do Senhor. Isso aconteceu com os habitantes de Sodoma. Lembram? Lá em Sodoma, em Gomorra, na época de Ló, o povo estava tranquilo, bagunçavam à vontade, pornografia por todo lado, homossexualismo por todo lado, até que Deus tirou Ló lá de Sodoma com as suas filhas, tirou junto com a sua esposa. Ela pensou mais no material do que no espiritual e olhou para trás, desobedeceu a Deus e virou uma estátua de sal. E aí caiu fogo e saraiva e acabou com tudo. Acabou com tudo. Isso aconteceu nos dias de Noé. A Bíblia relata que na época de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Havia festa, banquete, até que Noé entrou na arca. E depois que Noé entrou na arca, começou a chover. Nunca tinha chovido antes. E aí não adiantou desespero. A porta da arca havia sido fechada por fora por Deus. Noé não podia abri-la. Eu tenho certeza que Noé até teve vontade de abrir a porta, porque muitos dos seus amigos, parentes, estavam do lado de fora, batendo na porta da arca e gritando: Noé, abre, nós estamos morrendo. Mas Noé não podia abrir. Deus havia fechado a porta da arca, porque o tempo da reconciliação do homem com Deus havia acabado. O tempo da decisão de aceitar a Jesus, de aceitar a Deus como seu Senhor e como seu Salvador, havia passado. E agora? Então, queridos, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da gente se reconciliar com Deus. A mesma coisa irá acontecer na volta de Jesus. Ou quando o Senhor te chamar para um acerto de contas. Isso me faz lembrar a história daquele rei que andava muito preocupado. E os seus súditos um dia chegaram para ele e perguntaram: rei, por que você anda tão preocupado? Ele disse assim: quando é que eu devo acertar minhas contas com Deus? E um disse assim: rei,
quando o senhor estiver velhinho, bem próximo da morte, o senhor acerta as suas contas com Deus. Ele disse, espera aí, que conselho é esse? Eu não sei quando é que eu vou morrer. Aí ele disse, rei, então acerte as contas com Deus hoje mesmo. Não espere mais não. Você não sabe quando é que você vai morrer. Acerte suas contas hoje. Deixa para amanhã não, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Já diz o hino inspirado. Então, amados, esse é o tempo da gente acertar as nossas contas com Deus. Vamos estar tranquilos, tudo estará indo bem, até que a mão de Deus apareça escrevendo o destino final da humanidade. Não espere isso acontecer. Acerte as suas contas com Deus enquanto há tempo. Você será contado, você será pesado. Qual será o resultado? Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o rei da Pérsia, o medo, apoderou-se do reino. Verso 30. Então vamos acertar a nossa vida com Deus enquanto há tempo. Eu quero orar por você nesta noite. Não quero que você saia daqui da mesma maneira que aqui você chegou. Eu quero que você saia daqui restaurado, transformado pela graça de Deus. Se há alguém entre nós que ainda não tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, se há alguém entre nós que está afastado da igreja, está longe de Deus, esse é o tempo de voltar para Jesus. Esse é o tempo de se reconciliar com Deus. Não espere a mão de Deus aparecer na parede da sua casa, do seu quarto, determinando a sentença. Não espere por isso não. Amanhã pode ser muito tarde. Volte hoje para Jesus. Aceite-o como seu Senhor e como seu Salvador. Reconcilie-se com Ele. Se você quer que a gente ore pela sua vida, pelo seu casamento, pela sua família, se você quer que a gente esteja intercedendo por você, pode vir aqui à frente. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero abençoar a sua vida nesta noite. Eu sei que há pessoas aqui que precisam desesperadamente da graça de Deus na sua vida. Então pode vir em nome de Jesus. Enquanto a música está sendo tocada, a igreja está orando, pode vir, vamos orar juntos. Vamos colocar nossa vida no altar de Deus, nossa família no altar de Deus, nossos casamentos no altar de Deus, nossos filhos no altar de Deus. Esse é tempo de clamarmos pela graça do Senhor. Alguém pode vir em nome de Jesus. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Querido Deus e Pai, abençoa, Senhor, as nossas vidas. Cuida da gente, ó Deus. Cuida das nossas famílias, dos nossos relacionamentos. Que a Tua graça seja derramada sobre cada um de nós, a cada dia, a cada momento, a cada instante, Pai. Dá-nos a Tua presença, ó Deus. Que quem olhar para nós, possa ver em nós Jesus. Nós oramos, Te pedimos, abençoamos o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dá um abraço no seu irmão, deseja a ele uma semana de bênção, de alegria. Amém? Se quiser levantar do seu banco, pode levantar, não tem problema. Glória a Deus. Amém, Jesus.
Vamos colocar em pé. O pastor vai abençoar a igreja. Estenda suas mãos e receba a bênção do Senhor para a sua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Filho, e que as santas consolações do Deus Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. E todo o povo de Deus disse: amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém.